amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma palavra, receber mais do Senhor que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E nós precisamos sempre de mais, né? Hoje no louvor tive que cantar canções que não era minha nota, infelizmente não tinha como mudar. Mas glória a Deus que a presença do Senhor, ela nunca nos abandona. Ela sempre está em todos os momentos, quando o nosso coração realmente está rendido, entregue. Então aqueles que estiveram realmente conectados com o Senhor, puderam sentir a presença do Rei nesse lugar. Eu pude sentir a presença do Rei nesse lugar, nesse ambiente. E que nós possamos sentir essa presença durante essa ministração dessa palavra. Porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao autor da nossa história, ao autor da vida, Cristo Jesus, porque Ele é o Verbo. E nada do que foi feito e nada do que existe se fez sem Ele, amém? Tudo foi criado por Ele. Ele já estava desde o princípio com o Pai. Amém? Aleluia. Nós vamos falar sobre Ele. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só aqui. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7, amém? Todos abriram? E o que eu queria compartilhar com vocês hoje era sobre uma história que fala sobre um homem que foi muito aclamado no reino do Senhor por pessoas. E esse homem era Moisés. E a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 7, de 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim: a glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que devanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia! Glória a Deus!
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Será que você pode aplaudir ao Senhor nesse lugar? Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Amados, nós estamos falando sobre uma glória de um ministério que existiu, sobre a glória do ministério de Moisés. O Senhor mandou Moisés escrever as suas leis sobre uma tábua de pedra. E as pessoas tinham Moisés como sua liderança. E os judeus ortodoxos, aqueles que acreditavam somente no Senhor Deus, que não acreditavam em Jesus Cristo, ainda estão esperando o Cristo voltar. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento fala dessas profecias, que quase todas já foram se cumpridas no Novo Testamento, e falta o Senhor Jesus voltar. Mas é comprovado, diante de todas as escrituras do Antigo Testamento, com todas as do Novo Testamento, que Jesus de fato é o Cristo. Jesus de fato é o Cristo, aquele que morreu numa cruz e que é o Filho de Deus. E que o seu sangue derramado foi utilizado para que você e eu tivéssemos vida, e vida em abundância. Para que eu e você possamos ter comunhão com o Pai. Para que eu e você, que éramos separados da presença do Senhor por causa do pecado de Adão, nós fomos de novo enxertados no Senhor pela morte de Cristo Jesus. Nós somos justificados. Hoje, eu e você não temos mais separação. Eu estou falando das pessoas que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu estou falando das pessoas que reconhecem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Rei, que Ele é um só com Deus. Essas pessoas, elas serão salvas. Essas pessoas, elas serão justificadas. Essas pessoas não serão mais escravos do pecado. Essas pessoas não serão mais filhos do diabo, como diz na sua palavra. E muitas pessoas às vezes se escandalizam quando nós falamos isso, porque na sua palavra está escrito. E por isso que nós temos que conhecer as Escrituras, para que nós possamos entender quem é você, aonde você está nesse reino. Será se você já está aonde o Senhor quer que você esteja? Aonde você está? Você se considera filho? Mas a pergunta que realmente vale é: você é filho? Ou você é criatura? Quem conhece a palavra e as Escrituras começam a entender que precisam ser filhos e não criaturas. Começam a entender que precisam tomar uma decisão de não seguir outros homens, de não seguir outros deuses, de não seguir coisas que tomam o lugar de Cristo na sua vida. E os judeus ortodoxos, eles ficam até hoje envolvidos somente em ler a lei, em cumprir a lei, enganados, porque eles colocaram outro Deus nas suas vidas. E o Deus deles não é o Senhor, porque o Senhor Jesus, em sua palavra, Ele diz: quem conhece a mim e me reconhece, reconhece o Pai.
Quem acredita em mim, em outras palavras, quem acredita que eu sou filho de Deus, é o que conhece o Pai. É isso que Ele diz em sua palavra. Então eu preciso reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a história conta que nós lemos que, antes, na verdade, desse texto que nós lemos, Moisés, ele teve um encontro com Deus. Eu quero que vocês entendam bem isso. Moisés teve um encontro com o Senhor. E quando Moisés, que liderava o povo hebreu, o povo israelita, teve esse encontro com Deus, o que foi que aconteceu com Moisés? A glória do Senhor foi tão profunda, a glória do Senhor foi tão intensa que o rosto de Moisés resplandecia, a luz e a glória do Deus eterno. Não era Moisés que tinha a glória, mas o rosto de Moisés resplandecia, a glória do Deus eterno. E com o passar dos dias, Moisés começou a perder essa luz que resplandecia sobre o seu rosto. Essa luz que resplandecia, essa luz reluzente começou a desaparecer. E aí, nós encontramos o erro de Moisés. Moisés cobriu o seu rosto para que o povo conseguisse olhar e não afetar os olhos deles. Só que qual foi o erro de Moisés? Quero que vocês entendam agora a colocação que eu fiz. Moisés estava com uma luz resplandecente porque ele, quando se encontrou com Deus, recebeu a glória de Deus. E as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, de tão resplandecente era a luz. E aí Moisés decidiu cobrir o seu rosto. Entenderam agora? Amém? E o que é que aconteceu? Quando essa glória, essa luz começou a se desvanecer, começou a ser reduzida, Moisés continuava com o véu sobre o seu rosto. Quando essa glória ficou sem existir no rosto de Moisés, Moisés ainda permaneceu com o véu sobre o seu rosto. E você pode me perguntar por quê? Por que Moisés permaneceu com esse véu sobre o rosto, se a glória que estava ali, né, incomodando os olhos, no bom sentido, dos israelitas, dos hebreus, se já tinha acabado, por que ele não tirou aquele véu? Moisés não tirou o véu, porque ele não queria que os israelitas, os hebreus, soubessem que a glória tinha ido. Moisés queria a glória de Deus. Moisés queria que o povo olhasse para ele de uma forma diferente. Moisés começou a querer o povo para ele de uma forma diferente. E muitas vezes nós assumimos coisas nas nossas vidas e nós nos sentimos tão orgulhosos. Os nossos narizes vão lá para cima porque nós achamos que podemos alguma coisa. Nós precisamos saber que nós devemos honrar o Senhor em tudo que nós colocarmos as nossas mãos. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito ministerial, seja até mesmo no seu espiritual. Você precisa honrar a presença do Senhor, porque se você for sem Ele, você vai ficar. Se você der passos sem Ele, você vai ficar. Você não vai se encontrar com o Senhor de verdade. E eu tinha muitos questionamentos, e já tinha lido várias vezes 2 Coríntios, mas essa palavra nunca tinha saltado aos meus olhos. E quando eu vi que o Senhor falou comigo, e essa passagem saltou aos meus olhos, eu fiquei, Deus, porque eu sempre achava que tinha uma coisa errada em Moisés. Que Moisés tinha errado em alguma coisa, porque para um povo inteiro adorar e
um exagero de respeito, entenda o que eu estou falando. Ao ponto de não conhecer Jesus, e Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, Ele quis dizer assim: olha, quem acredita em mim, está com o Senhor, mas quem não acredita não está enganado. Então o povo começou a endeusar Moisés, e essa atitude de Moisés de não tirar o véu, porque ele não queria que as pessoas entendessem que ele não estava mais resplandecendo aquela luz, talvez tenha sido esse ato de Moisés que atrapalhou toda uma geração. Os judeus ortodoxos, eles não reconhecem Jesus como Cristo. E quando o passar do tempo, quando vieram as tribulações maiores do que nós estamos vivendo hoje, o que vai ser questionado é quem é o Cristo. Então nós temos que ter a consciência que Jesus já veio, que Jesus é o Cristo. Porque se você não tiver a consciência dentro de você e as pessoas não souberem quem é o Cristo, elas vão ser enganadas. Então você tem que ter a certeza de quem é o verdadeiro Cristo. Amém? E na sua palavra ele fala que o anticristo vai ser alguém que veio do seu próprio povo. Porque eles estão esperando um Cristo que na cabeça deles não veio ainda. Então o anticristo ele vai se sentar num trono. Existe um trono que já está sendo produzido, ou já está feito, eu não sei. Mas vai um dia ser divulgado, logo mais à frente para nós. E esse cara que vai ser o anticristo, ele vai sentar nesse trono. E na palavra do Senhor, o Senhor, ele começa a dizer os seus sinais. Por isso que nós temos que ler, para nós estarmos atentos. Para nós não sermos enganados. Se eu não comer dessa palavra, se eu não ler essa palavra, eu vou ser enganada. Você pode ser enganado. E Moisés não tinha motivo nenhum para se importar, porque os israelitas, os hebreus, não iam ver aquela glória. Ora, o Senhor já tinha chamado Moisés para libertar o povo. O Senhor já tinha colocado ele como líder, então por que ele queria algo a mais, além? O Senhor Deus já confiava nele, o Senhor Deus já tinha encontros com ele. Muito profundos. Então por que desejar essa glória? Por que desejar ser visto? E eu gostaria que você fosse para o versículo 6. Na verdade o versículo 7. E na parte B, ele diz assim: por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então eu quero que você grave essa palavra, desvanecente, que reduzia, amém? Guardem essa palavra, nós vamos precisar dela mais à frente. Vamos para o versículo 8, como nós falamos. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Que ministério do Espírito era esse que ele estava falando? Era o ministério de Jesus, porque quando eu e você aceitamos a Jesus, o que é que acontece com você e comigo? O Espírito Santo entra dentro de você. O Espírito Santo é o selo para que quando Jesus descer para buscar-nos, você é como uma garantia para que você venha. Os que vão subir são os que aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Já falei isso aqui. E eu quero que vocês entendam bem o que eu estou falando nessa noite. E o Espírito Santo é o selo. Então, se os homens achavam o reinado de Moisés, a liderança de Moisés, o ministério de Moisés glorioso, que era que a palavra estava dizendo, que o reino, o ministério do Senhor Jesus seria muito mais glorioso. E diz mais:
Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Vocês estão entendendo? E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Quem permanece para sempre? Quem é o Redentor que vive eternamente? Senhor Jesus. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E sabe o que é que o Senhor diz para mim e para você? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Você pode dizer um glória a Deus nesse lugar? Você pode dizer um aleluia para o Senhor nesse lugar? Vocês estão entendendo? Nós não somos daqueles que querem a glória para si. Nós queremos que a glória dele seja vista, que ele seja visto. Nós já temos o Senhor dentro de nós, para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus. Moisés teve um deslize. Quantos deslizes você tem tido diante das coisas que o Senhor colocou nas suas mãos? O que você tem feito com as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos? Você tem consagrado ao Senhor? Você tem feito algo para que Ele seja visto nas coisas que você exerce? O que você tem feito? Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vocês podem dar um aleluia, um glória a Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui nesse dia. Eu não sei se você está compreendendo o que nós estamos conversando hoje, aqui nessa noite. Mas Ele vai ser adorado através de você, se você tirar o véu do seu rosto. Ele vai ser visto através de você, se você tirar, arrancar esse véu que cobre o seu rosto, para que outros te vejam. Se eu e você diminuir, Ele será visto. Em tudo o que você fizer, Ele será visto. O Senhor será adorado. Ele será exaltado. Aleluia. Glória a Deus. E esse versículo 18... ele é chave para mim e para você. Para nós que somos filhos, para nós que somos discípulos, aqueles que agem como os filhos, obedecem o Pai. Aqueles que agem como os filhos, filhos amados, se rendem ao Pai. Aqueles que são filhos e agem como os filhos, têm temor aos seus pais. Eu sei que o Senhor não está falando somente hoje aqui sobre Jesus, sobre filiação. Mas como é você com os seus pais? Como foi você com os seus pais? Como você tem sido? Será se hoje você entende o que é ser filho? Quando uma autoridade fala, você precisa entender o que a sua autoridade está falando. Porque um filho que age como filho, ele age de uma forma diferente. Um filho que age como filho, ele é abençoado. Amém?
que nós possamos também levar esse ensinamento para nós. O que eu posso fazer ainda hoje, com a minha idade, para com os meus pais? Não importa a idade que você tem, não importa a idade que o seu pai e sua mãe têm, dê amor a ele, enquanto ainda há tempo. Para que ele possa entender que você o ama, para que ele possa entender que você o perdoa, para que ele possa entender que você pode ser a luz que vai levar ele para o caminho eterno com o Senhor Jesus. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E se você não se posicionar, você pode perder seu pai e sua mãe. Porque ninguém vai fazer isso por eles, a não ser eu e você. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos ter atitudes que agradam o coração do Pai. Nós precisamos entender e viver a palavra, porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que existe um céu e existe um outro lugar que não é agradável. E o pior vai ser eterno. Então, se eu e você não tomarmos essa atitude de se preocupar com a sua família, com a salvação da sua família, você vai perder a sua família. Eu gostaria que você abrisse a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 21 ao 23. E eu vou começar a ler por lá para a gente ser mais rápido, amém? E a palavra do Senhor diz assim, nós vamos voltar para o que nós estamos falando no início da palavra. Nós estamos falando sobre a glória que deveria ser elevada somente a Jesus, amém? E olha o que é que a palavra diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Nós não precisamos colocar pedestais para homens. Todos eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Cristo é de Deus. Nós precisamos destronar aquilo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 14, versículo 8. E nós vamos falar de uma história de dois homens que eram discípulos do Senhor. E que eles passaram por uma atitude, mas eles souberam resolver o problema. Eles souberam apontar para Cristo Jesus, amém? E a palavra do Senhor diz assim que Listra era uma cidade, então diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Pode passar. Glória a Deus. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Aquele povo servia a outros deuses. E eles começaram a gritar, exaltando o nome dos outros deuses. Eles achavam que pelo milagre ter acontecido, eram deuses que estavam lá. Pode passar. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele o portador da palavra. E eles acreditavam que aquele que falava à frente era o Hermes, né? Porque esse Hermes era um deus que ele
falava à frente, ele era à frente. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, o sacerdote era um homem que servia o templo daquele Deus, como se fosse um dos principais, entende? Ele seguia esse Deus. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Eles queriam oferecer sacrifícios para Paulo e para Barnabé, porque achavam que eles eram os deuses deles. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia! No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Escute só, volte aí, por favor. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Vocês entenderam isso? Ele permitiu que eles seguissem os seus próprios caminhos, fizessem o que dessem na telha, seguissem o que eles quiserem. Pode passar. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Vamos parar por aqui. Vocês estão entendendo? A atitude de Paulo e Barnabé. Essa atitude de Paulo e Barnabé é isso que eu e você temos que fazer. Quando as pessoas vierem aplaudir você, dar glória a você, te exaltar, você precisa dizer: ei, peraí, há uma só luz, ei, calma. É Ele que tem que ser visto, ei, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser engrandecido. Ele é o meu Senhor, eu não sou nada diante dEle, ei, eu não faço nada sem Ele, eu não respiro sem Ele. Será se você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesse lugar? Que Ele seja honrado, engrandecido através de nós. É isso que eu e você temos que fazer. Porque tudo foi criado por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo o que foi feito, eu já disse, foi feito por Ele e não por outros. A glória sempre vai ser dEle. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse em João capítulo 1, versículo 17. E a palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que é que Deus está querendo dizer aí nessa palavra? Deus mandou Moisés escrever nas tábuas de pedra a sua lei, que ele queria que os homens seguissem, para que os homens não sofressem, para que os homens não fossem castigados pelo diabo. Entende? Mesmo os homens sendo escravos do diabo, porque quando Adão pecou, pronto, acabou. Mas Jesus veio, glória a Deus, por nós. Amém? Glória a Deus. Então entendam, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Sabe o que é graça? É favor imerecido. Eu e você não merecemos essa graça. Eu e você não merecemos esse favor, porque todos nós somos pecadores. Qualquer hora nós podemos pecar, a qualquer momento nós podemos pecar, mas Ele veio com a sua graça. Jesus, Ele trouxe a graça. Jesus, Ele trouxe a graça para que nós possamos estar mais próximos do Senhor e entendermos que não somos culpados. Tire essa culpa que está sobre suas costas. O Senhor trouxe graça sobre você, mas tem uma coisa, você precisa andar como Ele andou.
Você não pode ficar numa vida de pecado, porque se você ficar sempre pecando no mesmo pecado, você vai realmente estar longe do Senhor. Porque eu lhe digo uma coisa: o Deus Pai, Ele jamais colocaria o seu filho, o único filho, para morrer numa cruz, se fosse para você ficar sempre pecando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não estamos mais na lei. Vocês estão entendendo? Jesus morreu numa cruz, mas você deve obediência a Ele, porque se Ele era Deus, e Ele devia obediência ao Pai, porque em sua palavra Ele diz que Ele veio e Ele obedecia ao Pai. Ele não fazia o que Ele queria, Ele fazia o que o Pai queria. Então, se Ele era Deus e fazia o que o Pai queria, eu e você temos que fazer o que o Pai quer. Eu e você temos que fazer a vontade do Senhor. E como está a tua vida? Você está fazendo a vontade do Senhor de verdade? Como está o cristianismo dentro de você? Você está próximo do Senhor? Você está fazendo algo para ficar próximo do Senhor? Você está orando? Você está jejuando? O que você está fazendo para você se aproximar do Senhor? O que você está fazendo para você deixar os pecados repetidos? Os pecados repetidos não vão te levar a encontrar o Pai. Vocês estão entendendo isso? Não tinha sentido se fosse certo todo mundo ficar pecando no mesmo pecado, pecando. A gente era para ter ficado só na lei. Para que Jesus? Jesus já existia, poderia ter ficado só lá no céu, Ele era o Verbo. Vocês estão entendendo que Ele estava no princípio? Para que Deus ia mandar o seu filho para morrer numa cruz? Se a gente ia ter que estar vivendo como a lei, que era só pegar um cordeirinho, matar, uma pombinha, matar, dependendo da sua parte financeira, o que você adquiria, né, que você tinha. Então você daria um cordeiro, você dava uma pomba, era um sacrifício lá, pronto, você estava livre. As pessoas se acostumaram com o ritual. As pessoas não estavam mais valorizando a presença. Na verdade, elas nem queriam mais a presença. Estava tudo bem para elas. Era o sacerdote que ia levar lá. Sabe quem ia morrer se tivesse pecado? O sacerdote. Imagina aí a gente aqui da igreja. Vocês pecavam, aí chegava um dia só. E aí vocês traziam os cordeiros, né, que eram as ovelhas, as pombas, de acordo com a sua condição financeira. E aí era o dia do sacrifício. Entende? Era como se fosse algo entregue a Deus para você, tipo, ser desculpado. Tá entendendo? Era mais ou menos isso. E aí o sacerdote ia lá com um sininho amarrado lá na sua perna, ia para entrar na presença de Deus. Se ele tivesse santo, se ele estivesse sem pecado, daria tudo certo para ele, né? Mas se ele estivesse com pecado, ele morreria. Porque o Senhor era tão puro. Ele era tão puro. Ele era tão puro que as impurezas, quando chegavam, elas se desfaziam. Não é porque o Senhor era mau, é porque Ele era muito puro. O sacerdote morria. Era justo isso? Era justo o pastor Anderson ser só o único? Vai que no dia ele pecasse, pastor Anderson, e vocês ficavam, e nós ficávamos. Vocês estão entendendo? Jesus tinha que vir para fazer as pessoas obedecerem por amor. A lei nunca podia fazer isso.
As pessoas faziam por obrigação ao ponto de nem ligar mais, estavam acostumados com rituais. Isso não quer dizer que nós hoje não vamos mais cumprir a lei. O Senhor Jesus diz em sua palavra: eu vim para que a lei fosse cumprida. Você está entendendo? O Senhor disse que Ele mesmo cumpriu a lei. Ele é a lei. Então, se Ele diz que Ele é a lei, por que é que nós não vamos cumprir a lei? Mas agora tem algo diferente. Nós vamos estar próximos do Senhor, porque a morte de Cristo nos faz acessar o Senhor de uma forma diferente. Antes nós éramos separados, hoje nós podemos acessar. Não há mais separação. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, Ele nos cobre. O amor de Deus, Ele nos invade. O amor de Deus, Ele nos aproxima. O amor de Deus. E quem entende o que é alguém que nunca teve culpa, alguém que nunca teve pecado, alguém que nunca fez um mal a alguém, morrer por pessoas que muitas vezes eram assassinos, pessoas que muitas vezes eram pedófilos, pessoas que muitas vezes faziam tantas coisas horríveis, e Ele morreu por essas pessoas também. Ele morreu por todos. Ele morreu numa cruz por todos. Essa pessoa, sim, vale obedecer. Nós obedecemos hoje por amor à lei do Senhor. Hoje eu e você obedecemos por amor à lei do Senhor. E Jesus veio para trazer novas coisas. Ele mudou algumas coisas, mas para que eu e você pudéssemos também ser um com o próximo. Antes, se alguém roubasse, arrancava o braço de quem roubava. Hoje o que é que o Senhor diz? Para nós, perdoe. Quantas vezes eu preciso perdoar? A palavra diz 70 vezes 7. Perdoe, 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 perdoe. Se eu não perdoar, o Senhor não escuta minhas orações. Por quê? Porque Ele é mau? Não. Porque as orações, elas quando chegam lá no céu, lá em cima, existem principados que são como se fossem hierarquias altas do exército do maligno. E eles impedem. Na hora que a tua oração está subindo, eles fecham tudo. Tua oração não chega nos ouvidos do Senhor. Porque você está com falta de perdão. Porque você não perdoou sua mãe. Porque você não perdoou seu pai. Porque você não perdoou seus irmãos. Porque você não perdoou o seu próximo. Que é o que está do seu lado agora. Que é o que está aqui. Nós precisamos nos desfazer da falta de perdão. Nós precisamos acessar ao Senhor. E vamos voltar para cá. Para você entender, voltando para o assunto principal da palavra, que é levar a glória para Jesus. Se você eleva a glória para Jesus, você eleva a glória para o Pai. Vocês estão entendendo? Ele é o acesso para o Pai de amor. Porque Ele é um Pai de amor, porque Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Entende? Ele é esse Pai de amor. E eu queria que você abrisse a palavra em João 1. E nós vamos falar sobre um cara que veio com um propósito eterno para a terra. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele veio para mostrar quem era o Cristo. João 1, capítulo 20. Pode abrir, eu vou ler aí, vai ser mais rápido. João, capítulo 1, versículo 20. E olha só, quando indagaram João Batista sobre quem ele era, preste bem atenção que foi que ele respondeu. Você é o Cristo? E ele confessou e não negou. E declarou abertamente: não sou o Cristo. Pode passar. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Não sou. Disse: é o profeta? Não respondeu.
finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que eram quem? Os fariseus. Os fariseus faziam parte de quem? Do povo judeu ortodoxo. Entendeu? Estão mentalizando aí o que eu estou falando. E aí, vamos lá. Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu como as palavras do profeta Isaías. Lá no Antigo Testamento, Isaías falou, o profeta, que viria alguém. E ele respondeu com as mesmas palavras. E foi cumprida aquela profecia. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Ele disse: endireitem o caminho para o Senhor. E eu e você estamos endireitando o nosso caminho para se encontrar com o Senhor. O que nós estamos fazendo para endireitar esse caminho? Se nós não tivéssemos que endireitar o nosso caminho, na palavra do Senhor não estava dizendo: endireitem o caminho para o Senhor. Pode passar. Alguns fariseus que tinham sido enviados, pode passar. Interrogaram-no: então, por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Pode passar. João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pode passar. No dia seguinte, o que aconteceu no dia seguinte? João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, o verbo já existia. Vocês estão linkando aí a palavra? Aleluia. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, quem foi? Quem foi que enviou João Batista para batizar o povo com água? Deus. Então entenda o que ele está dizendo. Eu não teria o reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pode passar. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Pode passar. Aleluia. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando João viu Jesus, olha o que foi que João fez. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, não olhem para mim. Foi isso que ele estava dizendo para os seus próprios discípulos: não olhem para mim. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. E a história conta que mais à frente ele começou a fazer isso. Ele via algumas pessoas, e eram os discípulos que Jesus iria chamar, e ele dizia: vejam, é o Cordeiro de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. Vejam, este é o Cordeiro de Deus. Essa presença é o Cordeiro de Deus. É Ele que tem que ser visto e engrandecido. Abra a palavra aí em João 3, a partir do versículo 25. Aleluia. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João.
Prestem atenção. E certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram ao João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, quem é? Jesus. Aleluia. Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhasse, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Pode passar. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. É esse quem eu sou. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Aleluia. Pode passar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pode passar. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Preste atenção. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aleluia. Pode passar. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Preste bem atenção, Jesus, ninguém estava aceitando o testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele, reconhece que Deus é verdadeiro. Aquele que aceita o testemunho dele, reconhece que ele é verdadeiro. Pode passar. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Aleluia! Passa mais aí. Quem crê no Filho, preste atenção, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vocês entenderam bem isso? Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 2 ao 15, estou já terminando. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Dou graças a Cristo. Sabe quem que estava falando isso aí? Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente. Esse era Paulo antes. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Passa isso mesmo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, para você que não sabe, ele matava todos aqueles que acreditavam em Jesus. Ele era fariseu. E ele detonava todos os cristãos. Abra a palavra aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Pois por meio da lei, morri para a lei. Lembra da lei? Lembra do povo que estava fazendo como um ritual, como uma obrigação? Deus, tanto faz. Pois por meio da lei, morri para a lei. Ele matava, Paulo matava o povo, os cristãos, por causa da lei que ele cria. A fim de viver para Deus. Ele achava que estava vivendo para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. O que eu falei para vocês? Se fosse para a gente viver só na lei, não precisava nem Jesus ter vindo. Vamos ver aqui. Vamos abrir agora em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Estou terminando. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia! Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso. Sendo encontrada em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Pode passar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! E vamos ler agora em João capítulo 6, versículo 38. E agora nós vamos finalizar essa palavra gloriosa. Aleluia. João capítulo 6, versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pode passar. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Será se você pode aplaudir ao Senhor? Ao Senhor Jesus. Será se você pode ficar de pé no seu lugar e exaltar o nome